crianças, bom dia família. Eu sou a professora Tânia. Hoje já é dia 11 de 3 de 2021. Estamos nós, seguindo com Deus e com as nossas aulas, Isso, turminha? Com as nossas aulas de língua portuguesa e com a nossa aula de matemática. Tá muito legal acompanhar aí, não tá, as atividades no livro. Antes das atividades vem sempre, as explicações. É muito bom, é necessário, é fundamental ler, ok? As falas que vêm antes de cada atividade. Por quê, professora? Porque ali está a explicação. Lendo ali vai ter o entendimento. Então vocês assistindo ao vídeo, lendo as falas anteriores a cada atividade, vocês vão ter uma compreensão bem mais ampla, ok? Então vamos lá. Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, as atividades se encontram aí na página 15. Então, página 15, livro didático de língua portuguesa. Vem aí primeiro, um poema, uma poesia aí, sobre o tamanho do ar. E é muito interessante, pessoal, que o autor aí, ele faz uma brincadeira com as palavras. Olha que interessante a brincadeira que ele faz, o título, o tamanho do ar. Então, lendo o título, a gente pensa assim que é o tamanho da letra A, Ok. Agora, olha o próximo, olha aqui o primeiro verso aqui. O tamanduá. O tamanduá aqui já é o quê? Aqui já é, um animal. O tamanduá se espanta com o tamanho do ar. Olha só como é que fica assim, As palavras ficam bem próximas uma das outras, bem parecidas. Parece até um trava-línguas, de tão assim que se mistura as palavras. Então, se for ler correndo, a gente até se atropela. Olha só, o tamanho do ar. O tamanho do ar se espanta com o tamanho do ar. Parece que eu falei a mesma coisa, toda hora. Então, ele faz um jogo aí, Ele brinca com as palavras, Isso é poesia. Então, vocês vão ler aí, essa poesia aí, esse poema, compreendendo aí, as palavras aí, essa brincadeira que ele usa com as palavras, ora se referindo ao animal, ora se referindo, ao tamanho da letra A, e no final das contas o som fica tudo parecido, Então leiam aí, se divertem aí, Leiam aí para a família e vai ficando cada vez melhor na leitura. E nós vamos também, turminha, dar mais uma retomada sobre discurso direto e discurso indireto. Lembra que as nossas aulas anteriores nós tivemos, mais de uma aula, só comentando sobre o discurso direto, que é a fala dos personagens, é a fala, direta ali, e o discurso indireto, o narrador falando, ou seja, quando a gente está falando de outra pessoa. Então, além aí desse poema, sobre o tamanho do ar, vocês vão ter aí também, mais uma canção, a canção falando, sobre livro. E vocês sabem que no livro, quando a gente está lendo um livro, sempre tem, essa fala, de personagem, ora é fala de narrador. Então, sempre que vocês estiverem lendo algum livro, alguma história, algum conto de fadas, já vai lendo aí, com essa maturidade, com essa percepção de estar identificando quando é a fala, indireta, que é o narrador falando, que é o narrador contando, e quando é a fala, do próprio personagem, Prestem bem atenção quando estiver lendo algum livro, que uma das características que é a fala do próprio personagem, vocês já sabem, é o travessão. Então, viu o travessão ali? Já fala, opa! E vem a fala aí de personagem. E qual personagem, Então já vai lendo livros, quando vocês lerem livros aí em casa, já leiam com essa percepção, ok? E eu sei que essa turminha está ficando cada vez melhor, na escrita, na leitura, Enfim, o português,
leitura, escrita, interpretação. Vamos ficar cada vez melhor, ok? E aí, como a gente está vendo, né, na língua portuguesa, que está lá do comecinho, né, como se iniciou a escrita, com, né, as evoluções da escrita, assim também está acontecendo na matemática. Nós estamos vendo, né, lá no comecinho, como é que se era, como é que se contava, né, usando as medidas não padronizadas, né, aqui também no sistema, né, de numeração, ainda não era organizado, tudo prontinho, do jeito que a gente tem hoje. Hoje em dia, nossa, facinho, né, como se diz, nós já pegamos a coisa pronta, não é isso, crianças? Então, hoje nós vamos trabalhar, né, no livro didático de matemática, a página 17. Vai falar sobre o sistema de numeração Maia. Vocês lembram, né? Ontem nós vimos sobre o sistema de numeração egípcio, hoje é Maia. Ontem, a representação, né, de quantidade usava-se tracinhos, risquinhos. Hoje é pontinho. Olha que interessante, mas também tranquilo, ó. Um pontinho, dois pontinhos, três pontinhos, quatro pontinhos. A hora que chega no 5, gente, pessoal, já muda, é um tracinho. E olha que bacana, e o 6? O que é o número 6? É o 5 mais um 1, então é um tracinho mais um pontinho. O que é o número 7? É o 5 mais 2. O que é o número 8? É o 5 mais 3. O número 9 é o 5 mais 4. O que é o número 10? Lembra lá, né, na multiplicação? É 2 vezes o número 5, então 2 tracinho. E o 11 é 2 vezes o número 5 mais 1. E o 12 é 2 vezes o número 5 mais 2. Então vai ter essas atividades para você estar fazendo aí, né? Essa relação entre número, quantidade e a escrita, né? Como é que se escrevia, né, os números, né, em Maia. Então, por exemplo, o número 15. Como é que a gente representaria o número 15? Então a gente, ó, vai pegar o 5, ó. 5, 10, 15. Olha que bacana. 5, 10, 15. O 15 é 3 vezes o número 5. Acaba que já faz uma relação com a multiplicação. E o número 18? O número 18. 5, 10, 15. Mas é só isso? Não, porque, né, 18, então precisa de mais 3. Então, 15, 16, 17, 18. Tá muito gostosa essa aula, né? Nós estamos retomando, né, adição, retomando multiplicação. Então, faz assim uma revisão de tudo junto. E eu fico pensando, turminha, olha só, ainda bem, né, que a gente já pegou o nosso sistema de numeração organizado, que como vocês já viram, né, as tabelas e gráficos, que são coleta de dados, ali a gente não tem os números, né, os números ali, né, são muito importantes, que a gente traz essas coletas de dados através dos números. Imagina vocês se o nosso sistema de numeração ainda não tivesse sido organizado do jeito que é e fosse igual antigamente, lá, né, conforme eram os egípcios, conforme eram os maias. Já pensou que dificuldade que ia ser para poder trazer essas quantidades para as tabelas e para os gráficos? Ainda bem, né, pessoal, que o nosso sistema hoje de numeração é muito legal, né? Dá para fazer raciocínio lógico, matemático, porque ele está muito bem organizado, inclusive, né, com as casas de posições, unidade, dezena, centena, unidade, milhar. Isso facilita muito a nossa vida. Vem cá comigo, por favor, no livro didático aí. Olha só, então nós vamos trabalhar, né, com a página 15, ó. A página 15 aí, né, olha só. Esse poema que eu falei para vocês do tamanho do A, inclusive percebem vocês que ela vem em negrito, né? A letrinha A está a todo destaque. Depois vocês vão ler, né, essa canção aí sobre livro, onde nós falamos, né, que
No livro tem os personagens, tem o narrador. Então leiam com atenção. Eu vou estar pedindo aí para vocês estarem identificando, né? Que também numa canção tem as estrofes, né? E os versos. Então vocês vão identificar aí para mim. Leiam percebendo, né? O ponto de interrogação que ele aparece muito aí, né? Indicando a pergunta. Identifique aí o nome, né? Da autora, ok? Então o nosso português é esse. E na matemática, né? Nós vamos trabalhar aqui com a página 17, sistema de numeração maia. A dona Tânia já explicou aí para vocês as quantidades e vocês vão fazer aí a relação, né, dos números com o sistema de numeração maia, ok, turminha? Então, um bom trabalho para vocês. Se precisarem, pode me ligar, eu aguardo vocês. Um beijo!